Já retornamos com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre escatologia, sobre os fins, sobre o que virá após a morte, o que Deus reserva para a humanidade, enfim, sobre esse tema tão interessante e tão apaixonante que envolve a todos nós. Diretamente aqui da nossa estante, alguma literatura, indicação muito boa para você. A primeira delas, enquanto eu vou apresentando, também vai aparecendo aí o endereço que você pode acessar e adquirir esse material. Primeira dica aqui de literatura sobre escatologia, que vale a pena se você ainda não tem, é aqui do Jorge Moltmann, Ética da Esperança, tá aí para você. O mesmo autor tem um outro livro chamado A Teologia da Esperança, também muito estudado, muito debatido, muito aprofundado. E esse, Ética da Esperança, não é, do Moltmann, tá ok? Aqui pela editora Voz. Opa, deixa eu segurar aqui, quase caiu. Também o do Thomas Merton, O Homem Novo. Já já nós vamos entender aqui com o Frei Moser e o Padre Renato sobre essa questão do homem novo que Cristo Jesus nos chama a ser, tanto no presente, mas especialmente no futuro. Como é que será esse homem novo, revestido da glória, da imortalidade, enfim, está aí para você esta boa indicação. Deixa eu dar uma corrigidinha aqui, pronto, já ajeitou, ok. Um outro tema que ainda vamos conversar nesse segundo ou terceiro bloco, que é a questão do purgatório. Muito se fala, muito se pergunta a respeito do purgatório. O que é o purgatório? Essas chamas, esse fogo, essa espera do céu, por que ainda não se entrou no céu? Enfim, tem muita coisa sobre o purgatório. Aqui do padre F.X. Schoupe, é jesuíta, está aqui. O que é o purgatório? Está aí para você. O que é o purgatório. Então tem muita coisa bacana para você. E ainda uma última dica, esse livro que é realmente um campeão de vendas, porque as pessoas sofrem muito, especialmente com essa questão da morte, medos, traumas e etc. E o saudoso Padre Léo escreveu justamente um livro, fruto das suas pregações, Cura dos Traumas da Morte, pela editora Canção Nova. Nosso querido e saudoso Padre Léo escreveu esse livro, Cura dos Traumas da Morte, está aí para você aqui pela editora Canção Nova. Enquanto nós vamos apresentando os livros, o endereço vai aparecendo na sua tela e você pode acessar esse endereço, adquirir esse material e aprofundar o tema que nós estamos provocando nesta noite. Além disso, você pode mandar também um e-mail para a gente. O nosso endereço é empauta@cançãonova.com, onde você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, sugerir algum tema, fazer comentários sobre os temas que nós vamos debatendo aqui no nosso programa. E também não deixe de acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, onde você tem acesso às atividades da Canção Nova Minas. Estamos aqui na capital mineira já há mais de 5 anos e estamos com muitas atividades, além da televisão, dos vários programas que aqui são realizados. Também temos toda uma atividade missionária, como por exemplo nos próximos dias 29 e 30 deste mês, nós estaremos realizando um encontro aqui, um aprofundamento para casais, onde vamos estar eu, o Eudes, que é este pregador da Renovação Carismática Católica, também trabalha muito a temática aí por Minas Gerais e outras partes do Brasil, e os psicólogos aqui da Canção Nova, com trabalho também junto às famílias, o João Carlos e a Maria Luísa, 29 e 30 de novembro, ok? Aqui na Canção Nova Minas. Acesse o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, além, é claro, de você ter acesso ao programa Em Pauta. Ô, Padre Renato, por favor, no início desse nosso segundo bloco, esta questão que o senhor já chamou a atenção no primeiro bloco, que é a questão da morte. Até porque as pessoas têm medo dela, o senhor se doutorou nesta área, ou seja, trabalhou este tema, e essa é a grande questão também da escatologia, ou seja, a vida após a morte. Mas, rapidamente, o que é a morte? Ela é o que? Um divisor de águas? Como é que se define a questão da morte, Padre Renato, por favor? A morte é o fim da nossa condição histórica, quer dizer, é o ponto final da nossa existência. Quer dizer, a minha existência, ela chega num ponto culminante. É a última possibilidade com a qual eu me deparo diante da vida.
E com a morte, a minha existência, ela é selada. Quer dizer, a minha identidade, ela alcança o seu apogeu na morte. E com a morte também se torna definitivo tudo aquilo que eu vivi. Com ela se encerra o período das decisões, das escolhas, é a consagração do meu ser. É o momento em que a minha existência, ela alcança o seu grau máximo de condensação. A minha biografia, ela chega ao seu epílogo. Quer dizer, e depois, o que segue após a morte é também fruto daquilo que foi vivido antes da morte. Antes da morte. E aqui, Frei Moisés, é que vem a questão. Então, o pós-morte, nós temos aí pelo menos 3 elementos, para não dizer 4. Um já foi eliminado, mas nós temos aí pelo menos 3 elementos absolutamente impactantes na vida atual: céu, inferno, purgatório. Antigamente tínhamos o elemento chamado limbo, que a própria reflexão teológica tratou de explicar e depois, não é, um pouco assim, meio que desconsiderar. Mas esses 3 elementos continuam absolutamente vivos, até porque a nossa esperança em vida, segundo a perspectiva cristã, é o céu e não o inferno, que seria a total ausência de céu, mas você ainda tem esse terceiro elemento, que é o purgatório. Então, por favor, o senhor e o padre Renato, acho que pedagogicamente, o que é, em primeiro lugar, Frei Moisés, o céu? É um lugar, é uma condição, do que nós estamos falando? Olha, para falar do céu, eu me especializei. Agora, do inferno, é ele que vai falar, né? Falou tão bem sobre a morte que eu até, não é, assim, digo, ai, que bom, né? É o cume da nossa vida, né? Chegamos ao ponto, ao auge da nossa vida. Mas, na realidade, muitas vezes se chega ao auge, né? Na realidade, você tem a impressão que está chegando ao final. Bom, no tocante ao céu, evidentemente, Jesus fala do reino dos céus, mas ele nunca define esse reino dos céus. Depois, também nós, ao longo de toda a história da teologia, falamos do céu. Evidentemente, não é um lugar, não é um lugar, porque não existe mais lugar nem tempo, mas é uma condição nova. Aí o homem novo, novo ser humano, é uma condição nova que nós passamos a viver. E essa condição nova do céu seria exatamente isso: você é coroado de glória, não é, como o Cristo ressuscitado, na medida que você trilhou esse caminho do Cristo. Então, isso basicamente seria o céu. E depois se imagina comunhão com Deus. Aí, quando eu era criança, aí os meus conterrâneos lá de Gaspar, que estão me seguindo, né, eles sabem dessa história já, porque já contei nos sermões lá na minha terra. Né? Quando eu era pequeno, então se dizia, no céu a gente adora a Deus, não é, por toda a eternidade. E eu me lembrava das adorações do tempo do carnaval, como criança ajoelhado, o tempo todo eu digo, não, aí não quero ir não, né? Adorar, quer dizer, ajoelhado, ficar ajoelhado. Acontece o seguinte: nós viveremos em comunhão plena com Deus, em comunhão plena com tantas milhões, trilhões, incontáveis número de pessoas que passaram por essa terra. Ai, como será bom você bater nas costas de um Abraão, né, de um Moisés, etc. Né? Como será bom conviver com Maria, com José e tudo isso. Ou seja, é uma nova condição, não é um lugar, certamente não é um lugar, não está lá em cima, isso é apenas uma imagem, nós necessitamos de imagens, mas não devemos, digamos, dar muita importância à imagem. É uma condição de comunhão plena e de realização plena da história de um ser humano. Em determinado momento do Evangelho, eles perguntam a Jesus como será o céu. E Jesus diz, de certa maneira, olha, os homens serão, as pessoas serão como anjos. Quer dizer, se preserva então, falando de anjo, com uma fisionomia humana, então vamos dizer assim, no céu você preserva, ô padre Renato, essa identidade humana, quer dizer, é possível, como o Frei Moisés disse, nós nos reconhecermos. Então, no céu eu vou encontrar, por exemplo, com aquela minha avó que faleceu, com aquele meu filho que, sei lá, perdi num acidente, ou com aquele meu amigo que se foi e eu não tive a oportunidade de reencontrá-lo. Quer dizer, o céu é essa possibilidade de glorificação, de preservação da identidade do ser humano e ainda do reconhecimento daqueles que nos são caros, é isso? Sim. É um pouco disso? Sim, vai nesse sentido. Quer dizer, o céu é o espaço da comunhão, da relação profunda com Deus. Quer dizer, é o momento em que
a vida ganha a sua plenitude máxima. Quer dizer, não é um espaço geográfico, não é um lugar, mas como o Frei falou, já é uma condição. Um livro recente do Clovis Boff, ele fala que é uma situação, e o Karl Rahner, um teólogo jesuíta, fala que é um estado. Quer dizer, é um estado, uma condição, só não é uma cosmologia, uma geografia das realidades últimas. Mas o céu é o lugar da comunhão com Deus. Quer dizer, é o estado de comunhão com Deus. De comunhão com Deus e com os outros. E com os outros também. Quer dizer, e não há uma diluição da minha identidade. Cada pessoa é aquilo que foi, que elegeu ser durante a sua própria vida. Agora, um lugar de felicidade, né? Porque também que se ficamos muitas vezes até não é o nosso caso aqui, mas às vezes na própria reflexão, na própria catequese, ou mesmo homilia, comunicação, evangelização, enfim, às vezes colocando o céu meio que um lugar enfadonho, pouco dinâmico, etc. Quer dizer, é um lugar de felicidade plena. Qualquer felicidade que experimentamos aqui ainda está muito aquém daquela que teremos lá, um pouco aí. Claro, é o lugar da felicidade culminante. Quer dizer, essas felicidades aqui, elas são preparativas para essa felicidade culminante que é o céu. Quer dizer, não é um lugar do repouso eterno. Muitas pessoas também têm essa imagem do repouso, como se o céu fosse a aposentadoria do ser. Ou como se o céu vai finalmente fosse... descansar. Vai finalmente descansar, vai se aposentar. Mas o céu é o lugar da comunhão com Deus e com os outros. Quer dizer, não é o lugar do isolamento, mas é o lugar da comunhão, da inter-relação, do reconhecimento, da identidade que foi preservada. Tá, Padre Renato, não corrigindo, não, apenas para evitar que os telespectadores talvez não entendam bem, não é lugar, mas é a condição. Uma condição, quer dizer, sim. Na própria linguagem a gente tem que prestar atenção. Não é? Agora, gostei muito dessa sua observação, não é? Do descanso eterno dai-lhe, Senhor. Não é? E eu sempre digo, olha, eu não gosto de dormir muito, porque a gente vai ter a eternidade toda para descansar, né? Tá certo, Frei Moji. Nós fizemos essa pergunta às pessoas nas ruas, não é? E vamos acompanhar as respostas. O que há depois da morte para você? O que você acha que vem depois desse limite, desta condição que é a morte, né? Desse divisor de águas que é a morte? Mas e o que vem depois? Vamos ver o que as pessoas responderam. Depois da morte, para mim, existe uma outra vida. Vida. Com certeza. Não, o início da nossa vida morre só o corpo, o espírito continua. Uma bela vida, né? Após a morte, eu acho que existe só o espírito, mas eu acho que ele ainda existe ainda. E eu acho que ele encarna em alguém. Eu acho que existe vida após a morte, sim. Com certeza. É eterna. Eu acho que existe outra vida. Uma vida diferente daqui. Não como aqui, mas acho que existe outra vida. Opa, e como é que fica esse negócio aí, Frei Moji e Padre Renato? Porque o ser humano ele tem uma tríplice dimensão, ok? Biológica, psíquica, espiritual. Em termos mais próprios, corpo e alma, carne e espírito, essa dualidade, essa tríplice dimensão, morreu e a carne pereceu. Lembra-te que és pó e ao pó te hás de tornar. Mas o espírito foi, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, não importa. Mas o pós-morte, por enquanto, aqui. Como é que fica essa questão? Esse espírito, as pessoas ainda têm muita dúvida nessa situação, nesse contexto aí. Fica lá em cima, volta, conversa com quem está aqui embaixo, como é que é? Não, eu gostaria de pegar essa dica. Evidentemente que esse dualismo não procede. O meu corpo biológico, sim, ele vai ser desfeito. E não é que os anjos depois vão recolher pedacinho aqui, pedacinho aí, né? Se alguém foi comido por uma baleia, como é que fica? Não. A minha corporeidade permanece. É muito mais do que o corpo. E hoje nós temos nas vozes uns 10 livros que são best-sellers sobre o corpo gozado, como se procura, não é? O corpo se expressa, o corpo fala, o corpo sofre, mas dentro dessa compreensão de corporeidade. Por exemplo, assim nós estamos nos tocando, mas na realidade a minha corporeidade vai além desse tocar, a corporeidade. Então é algo de mais rico. Essa corporeidade continua. Sou eu mesmo, ele colocou muito bem, sou eu mesmo, não é? E agora um corpo glorioso, evidentemente. Não é? Eu numa forma gloriosa. Sim, Padre. Quer dizer, que
com a morte tem um elemento espiritual que permanece, que a tradição teológica identifica como alma. Então, e esse elemento espiritual, ele vai se reencontrar com o corpo glorioso, porque a ressurreição se refere ao sujeito na sua totalidade. Não é só a ressurreição da alma, de uma dimensão espiritual, mas é o sujeito no seu conjunto relacional, corpóreo, na sua constituição total, que é ressuscitado. Quer dizer, não ressuscita só uma parte do ser humano, considerada a parte nobre, mas ressuscita o ser humano todo. Quer dizer, esse elemento espiritual que permanece, ele vai se reencontrar com o corpo glorioso na ressurreição no final dos tempos. Tá certo. Olha, nós vamos então para mais um intervalo e você não sai daí não, porque o tempo passa rápido e ainda temos muitas outras questões para conversarmos aqui no nosso programa. Então, um minuto só e já já nós estaremos de volta com o programa Em Pauta.